E a gente fala agora continuamos falando sobre varíola dos macacos ou a monkeypox. A gente vai conversar sobre esse assunto com o médico Alexandre Naime, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente. Boa noite. Boa noite, Muriel, e a todo mundo que está ligado na CNN. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutor. Essa é uma preocupação, monkeypox, é uma preocupação somente da Europa ou a gente precisa estar em alerta aqui também? Muriel, essa é uma preocupação global. Nos assusta a declaração do ministro da Saúde dizendo que é um problema localizado ou que está em pior nível na Europa, levando a isso uma subestimação do que está acontecendo no Brasil. O Brasil, como foi colocado na reportagem, nós já temos mais de 700 casos notificados, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque a atual forma da monkeypox é uma forma clínica de muito difícil diagnóstico. Em muitos pacientes, a doença se assemelha a uma espinha, a uma pequena lesão, a um herpes, e isso dificulta, obviamente, a própria suspeição do paciente que tem a lesão, mas também, caso ele venha procurar atendimento médico, a suspeição pela equipe de saúde. Portanto, é um problema global e também brasileiro, e nós ficamos mais otimistas com a decretação do estado de emergência de saúde pública pela OMS, porque a gente precisa de duas coisas. Primeiro, alertar a população que essa transmissão está muito alta e, segundo, treinar as equipes de saúde, fazer um serviço de educação em saúde continuada para melhorar a suspeição clínica e, com isso, ter mais diagnóstico e conseguir identificar esses pacientes. Doutor, sobre os sintomas que o senhor falava, então eles não necessariamente são aquelas manchas que aparecem por toda a pele ou então febre. Pode se assemelhar, por exemplo, a uma espinha ou herpes. É mais ou menos isso. Esse é um grande desafio para a comunidade científica, inclusive para os médicos, para conseguir detectar. O problema seria realmente identificar esses sintomas. Exatamente, Muriel. Nós temos, vamos dizer assim, duas fases distintas da monkeypox. A primeira delas, quando a monkeypox era restrita a países endêmicos, os países da África que fazem a costa com o Atlântico, principalmente no centro da África, Congo, Camarões e outros países ali. Como aquelas populações eram muito expostas por conta de contato com animais, né? Aliás, varíola dos macacos é um termo que a gente evita usar, porque não são os macacos os principais transmissores. Na África, quando essa transmissão é zoonótica, ela é principalmente por pequenos roedores. Agora que ela saiu da África, que é uma doença que está se disseminando no mundo todo, né? A gente viu aí que são mais de 15.600 casos em 75 países e já houve, infelizmente, apesar de geralmente ser uma doença leve, 5 óbitos em pessoas que têm baixa imunidade ou extremos de idade. Portanto, nessa forma, fora da África, é uma doença que tende, por exemplo, a ter uma, duas lesões, geralmente concentrada em genital, às vezes um quadro um pouco mais cheio de lesão, mas chama a atenção a quantidade de pessoas com poucas lesões. E um terceiro problema, já existe descrição, pelo menos de um estudo feito na Bélgica, de portadores assintomáticos. São pessoas que têm o vírus, principalmente nas regiões genitais, no ânus, no pênis, mas que não tem nenhuma lesão. Isso eleva o desafio de contenção da monkeypox e, por isso, toda essa procura, toda essa busca por uma distribuição de vacina que seria o jeito mais fácil de lidar com esse problema. Doutor, como se prevenir, como se cuidar enquanto a vacina, por exemplo, não chega aqui no Brasil? A monkeypox é uma doença que tem como principal via de transmissão o contato entre peles. Então, se eu tenho uma pessoa com uma lesão pustulosa, uma pequena vesícula, uma pequena bolha com conteúdo líquido, ou essa bolha já se rompeu, formou uma ferida ou com crosta, ela está transmitindo. Essa é a principal via de transmissão. Se eu tiver contato com essa pessoa, eu posso, contato de pele com pele, e aí a gente discute muito, né, se é ou não é uma infecção sexualmente transmissível. A gente sabe que sexo é uma atividade que envolve contato de pele, pelo próprio ato sexual em si. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a doença
Também tem transmissão por gotícula, quando eu estou próximo da pessoa, então pequenas gotículas podem voar, estou falando, uma gotícula cai na boca, no nariz ou no olho da outra pessoa, isso pode ter transmissão. Essas gotículas podem ficar em superfície, se alguém colocar a mão, colocar a pele, pode se contaminar. E existe, em menor chance, mas é possível, também a transmissão para aerosol. Se eu estiver num quarto fechado com uma pessoa doente, isso acontece principalmente no hospital, a pessoa pode se infectar. Então é muito difícil nós conseguirmos frear a transmissão. Das melhores formas é que todas as pessoas que tenham a descrição da doença, então começa com uma pequena vermelhidão, essa vermelhidão forma uma pústula, forma uma placa e depois incha com um volume líquido ali dentro, geralmente parecido com pus. Essas pessoas têm que procurar atendimento médico e ser testadas. Quando eu quebro a cadeia de transmissão, coloco essa pessoa em isolamento, eu evito que outras se infectem. Então, esse, no momento, é a melhor forma de a gente conseguir frear a transmissão em larga escala. Doutor, aproveito para chamar a Basília Rodrigues, nossa analista, que tem pergunta também. Basília. Oi, tudo bem, doutor? É muito difícil a gente não fazer algumas comparações com o problema da Covid-19, né? Pelo qual a gente ainda está passando, mas pelo menos deixamos o momento de ápice, né? Eu costumo dizer que os danos deixados pela Covid aqui no Brasil, mais de 600 mil mortos, ainda são muito recentes, ainda causa muita dor na população brasileira e agora vem uma nova doença, já classificada aí como emergente, né, como emergencial, demanda mais atenção dos governos e das pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse, então, de vacina e de máscara. Pelo que o senhor está nos relatando aí, uma das formas de prevenção a esta nova doença é a utilização de máscaras. E sobre a vacina, outros países, então, já estão vacinando contra a monkeypox? Boa noite, Basília. O seu comentário foi perfeito. Existe a necessidade de uso de máscara quando um doente confirmado estiver num local fechado. Então, vamos imaginar, esse é a principal preocupação, por exemplo, no hospital. Se por acaso eu tenho que internar um paciente com monkeypox, e já existem surtos, infelizmente, que aconteceram no Reino Unido, na França, as pessoas têm que usar todas as medidas de proteção que nós colocamos, então, a transmissão contra gotícula, contato e aerosol. São essas três formas. É lógico que nós estamos falando de uma pessoa numa sala pequena, num quarto pequeno, então você tem maior chance de formação de aerosol. Mas, lembrando, uma coisa muito importante para não confundir o telespectador. A forma mais eficaz de transmissão da monkeypox é o contato pele com pele. A transmissão por gotícula é a segunda, e em terceiro lugar, por transmissão por aerosol. Então, ela é menos eficaz. É como se fosse um espectro, né? Com certeza, a Covid-19 tem uma transmissão por aerosol mais importante do que a monkeypox. Mas se você estiver num ambiente fechado, isso sim é necessário. E aí, o segundo ponto que você colocou das vacinas, né? Como a gente viu, é uma doença de difícil diagnóstico, em que nós temos que treinar, alertar a população para procurar o atendimento em saúde. O profissional de saúde tem que aumentar a barreira, tem que aumentar a suspeição, a sarrafa de suspeição para quase todo caso que tenha semelhança e ser testado. Tudo isso é muito difícil. O que a gente imagina? Que a doença vai se disseminar cada vez mais. Por isso, a OMS hoje fez esse decreto de emergência em saúde pública, porque os governos, os países precisam se preparar. E a única forma da gente conseguir frear a doença de forma definitiva é a vacina. A vacina contra a monkeypox, ela é bem diferente das vacinas para a Covid, porque os vírus são muito diferentes. O monkeypox é um vírus muito grande, o qual a gente consegue fazer uma vacina efetiva também em relação à transmissão. A vacina da Covid, ela tem alguma efetividade de transmissão, mas o principal objetivo é evitar a gravidade. Então, é uma doença diferente, tem aspectos distintos. Obviamente, a monkeypox não tem a letalidade da Covid. A gente viu aqui, né? Eu separei os dados agora que a OMS soltou. São 15.600 casos com 5 óbitos. Uma doença muito menos grave, isso no mundo todo. Mas, lógico, né, pela dificuldade de diagnóstico e pelas taxas crescentes de transmissão, é necessário ação e, por isso, acertadamente, a OMS decretou estado de emergência em saúde pública. Doutor Alexandre Naime, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigada por conversar com a gente e esclarecer nossas dúvidas sobre a monkeypox.
Uma ótima noite, Basília, Muriel, e a todo mundo que está ligado na CNN. Obrigada, doutor. Obrigada, Basília.